Pessoal, vamos resolver agora então o exercício 1A.18 do livro Princípios de Química, sétima edição. Vamos lá. Bom, o exercício então nos diz o seguinte: alguns lasers funcionam pela excitação de átomos de um elemento e colisão posterior entre esses átomos excitados e os de outro elemento, com transferência da sua energia de excitação para esses átomos. Então, você toma átomos de um certo elemento, consegue promover os seus elétrons a um nível de energia mais alto, né? Promovê-los a um estado excitado, e esses átomos, já no estado excitado, ao colidirem com átomos de um outro elemento, de um segundo elemento, transferem energia para os átomos desse outro elemento. Mas continuando então o enunciado, a transferência é mais eficiente quando a separação dos níveis de energia é a mesma nas duas espécies. Dada a informação do exercício 1A.17, né? Aí o exercício 1A.17 também está respondido aqui no canal. Você pode dar uma olhada nele primeiro antes de passar para esse, se for o caso, mas enfim. Dada a informação do exercício 1A.17, existe alguma transição do hélio+, incluindo, né, transições de seus estados excitados, que poderia ser excitada pela colisão com um átomo de hidrogênio excitado com um elétron na configuração N igual a 2. Então, eu tenho um átomo de hidrogênio excitado na configuração N igual a 2, ou seja, eu promovi o elétron de N igual a 1 para N igual a 2. Esses átomos, eu promovi o elétron do hidrogênio, né, de N igual a 1 para N igual a 2. Esses átomos de hidrogênio no estado excitado colidiriam com átomos de, ou enfim, colidiriam, melhor dizendo, com íons hélio+. Né? E a pergunta é, existe, né, enfim, alguma transição no hélio+, e isso aí o autor pede que você pode incluir, pode considerar também as transições, né, dos estados excitados, que poderia ser excitada pela colisão com um átomo de hidrogênio, né, nessas condições que nós mencionamos, lembrando que vale aquilo que foi dito, né, no começo aí da segunda parte do enunciado, de que a transição é mais eficiente quando a separação do nível de energia é a mesma nas duas espécies. Né? Bom, então, fazendo os cálculos aí, vamos calcular, né, o 1 sobre lambda, né, o inverso do comprimento de onda, e aí poderemos calcular o comprimento de onda também, né, quando o elétron no átomo de hidrogênio sofre a transição de N igual a 1 para N igual a 2, ou de N igual a 2 para N igual a 1, enfim, em módulo, né, a energia envolvida é a mesma. Mas, enfim, isso nos dá um comprimento de onda de 121,5 nanômetros, ou 121,6, dependendo de como você fez aí algum arredondamento. Né? Lá no exercício 1A.17, ao qual o autor faz referência, nós calculamos que a transição de N igual a 1 para N igual a 2, né? Enquanto no hidrogênio o comprimento de onda era 101,5 nanômetros, no hélio+, era de 30,4 nanômetros. Né? Por quê? A diferença de energia entre o primeiro nível e o segundo, no hélio, é maior do que no hidrogênio. Né? Bom, então vamos responder o exercício no primeiro momento usando o seguinte raciocínio. Né? A energia envolvida na transição de N igual a 1 para N igual a 2 no átomo de hidrogênio, a energia do fóton, né? O fóton associa-se a um comprimento de onda de 121,6 nanômetros. Né? Sim, e detalhe, um parêntese aqui. Né? Todos os caminhos levam a Roma. Se você, né, elucubrou uma outra maneira de resolver o exercício, não há nenhum problema, você vai chegar ao resultado correto do mesmo jeito. Né? Como o enunciado faz referência aí a energias, você poderia, por exemplo, calcular as energias, depois compará-las, etc. Né? Mas como a energia do fóton é a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda, né? Fótons que tenham a mesma energia terão também, por certo, o mesmo comprimento de onda, de forma que eu optei, na minha resolução, por utilizar valores de comprimento de onda. Mas retomando, então, nós vimos que o comprimento de onda, enquanto o comprimento de onda do fóton, né, envolvido aí na transição, né, de N igual a 1 para N igual a 2 no hidrogênio é de 121,5 ou 101,6, dependendo de como você arredonde, né, nanômetros, tá certo? No hélio+, a transição de N igual a 1 para N igual a 2 envolvia um fóton de 30,4 nanômetros, um comprimento de onda bem menor, né? E o comprimento de onda é menor porque a energia envolvida é maior. Então, vamos raciocinar, vamos resolver o problema da seguinte forma. Né?
eu preciso, né, para que a transferência entre os átomos de hidrogênio excitados, né, com a configuração N igual a 2 para os íons Hélio+, que essa transferência seja a mais efetiva possível, eu preciso que no Hélio+, exista aí, né, enfim, uma separação entre dois dados níveis de energia que corresponda também a esse comprimento de onda. Né? Pois bem, se eu preciso de um comprimento de onda no hélio, uma transição, né, que envolva um fóton emitido, enfim, absorvido, como seja, dependendo de como você considera, né, no hélio+, envolva um fóton com um comprimento de onda de 121,6 nanômetros, né, qual seria no hidrogênio o comprimento de onda correspondente, né, a um fóton cuja diferença entre níveis de energia fosse no hélio+, correspondente, né, a um comprimento de 121,6 nanômetros. Então, enquanto lá no problema 1A17 nós dividimos, né, o comprimento de onda calculado por z ao quadrado, aqui nós vamos multiplicar por z ao quadrado, o que nos dá 484,6 nanômetros. Né, para uma transição no átomo de hidrogênio, cuja diferença de energia envolvesse a mesma diferença de energia que eu teria lá no hélio+, numa transição que envolvesse um fóton cujo comprimento de onda fosse de 121,6 nanômetros. Né? Bom, isso me dá 486,4 nanômetros, ou seja, 486,4 vezes 10 a menos 9 metro, né? Então, 1 sobre lambda igual a R, constante de Heisenberg na unidade de metro a menos 1,097 vezes 10 a sétima, né? 486,4 nanômetros cai na faixa do visível, né? Então, o n final é igual a 2. Então, 2 ao quadrado menos 1 menos n ao quadrado, né? Enfim, fazendo as manipulações algébricas necessárias, né? Nós chegamos então a n2 igual a 4. Né? N final, né? N2 nesse sentido, n final igual a 4. Então, existe no hélio+, né, uma transição, uma diferença entre níveis de energia, né, que poderia ser excitada pela colisão de um átomo de hidrogênio excitado com um elétron na configuração de N igual a 2? Resposta: sim, existe uma transição de N igual a 2 para N igual a 4. Ou seja, a diferença de energia que existe entre os níveis 1 e 2 no átomo de hidrogênio seria suficiente para esse átomo de hidrogênio colidindo com o íon hélio+, promover no íon hélio+, uma transição de um elétron que estivesse em N igual a 2, levando-o, né, para N igual a 4. Né? E lembremos que o próprio enunciado do problema diz que nós podemos incluir, né, as transições dos níveis excitados. Tá certo? Então, de N igual a 2 para N igual a 4, nenhum problema. Então, sim, existe sim, e seria uma transição de N igual a 2 para N igual a 4. Fica assim, então, respondido, né, o problema. Porém, na sequência, nós vamos esmiuçar um pouco mais, digamos assim, resolver de uma outra forma, explicitar e detalhar um pouco mais esse problema que realmente é bastante interessante, tá certo? Então, prossiga aí no vídeo, que nós vamos continuar. Então, só relembrando, né? Eu excito um elétron no átomo de hidrogênio, promovendo-o de N igual a 1 para N igual a 2. Esse átomo de hidrogênio vai colidir com um íon hélio+, e a pergunta é, existe no íon hélio+, né, alguma diferença de energia aí entre dois dados níveis de energia lá no hélio+, né, que corresponda a essa diferença de energia, né, e que, portanto, tem uma transferência de energia mais efetiva entre o átomo de hidrogênio excitado em N igual a 2 e o íon hélio+, né? Nós vimos que sim, mas vamos aqui detalhar melhor. Né? Então, vamos utilizar a equação de Heisenberg, né, na sua forma mais completa, digamos assim, né, com o termo z ao quadrado. Se nós calculamos para o átomo de hidrogênio, o lambda, né, bom, z fica 1 ao quadrado, dá 121,5 nanômetros, 121,6, enfim, dependendo aí de como você arredonde, tá certo? Mas, enfim, então, sim, e o enunciado fala em energias, né? Mas a energia do fóton é a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda, de forma tal que dois fótons que tenham o mesmo comprimento de onda terão a mesma energia. Por isso, então, né? Esclarecendo mais uma vez, por isso, então, preferi comparar valores de comprimento de onda, tá certo? Mas você poderia calcular as energias e, a partir daí, também resolver o problema, tá certo? Mas, enfim, então, o comprimento de onda
né? Está relacionado com energia. Enfim, o comprimento de onda aí associado ao fóton, né? Quando eu excitei o elétron no átomo de hidrogênio de N igual a 1 para N igual a 2, é de 121,5 nanômetros. Então, eu preciso encontrar no íon hélio mais uma diferença entre dois dados níveis de energia, né? Cuja transição entre esses dois dados níveis de energia corresponda também, né, a um fóton cujo comprimento de onda é de 121,5 nanômetros. Né? Bom, então, fazendo o cálculo para o hélio mais, né, Z ao quadrado, no caso seria 2 ao quadrado, que multiplica a constante de Heisenberg, né? 1 sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre 4 ao quadrado. Nós estamos aqui conferindo, né, se aquele raciocínio que nos levou a um certo resultado lá naquela resolução anterior, se realmente ele faz sentido. Né? Se a transição realmente no hélio seria de 2 para 4. Né? De n igual a 2 para n igual a 4. Então, por isso já colocamos aí 2 ao quadrado e 4 ao quadrado. Fazendo isso e usando, né, z ao quadrado, 2 ao quadrado para o hélio, calculamos, né, exatamente o mesmo comprimento de onda, 121,5 nanômetros. Né? O que nos prova que sim, né, realmente há essa transição, né, aquela transição de n igual a 2 para n igual a 4. Né? Isso é, digamos, esse cálculo que fizemos agora é a confirmação, né, de que aquilo que fizéramos anteriormente realmente estava correto. Né? É o cálculo lambda para excitar o elétron, né? O lambda associado ao fóton que irá excitar o elétron, né? De n igual a 1 para n igual a 2 no átomo de hidrogênio, e esse comprimento de onda é exatamente igual ao comprimento de onda do fóton que irá excitar um elétron de n igual a 2 para n igual a 4 no íon hélio+. Né? E sendo o mesmo comprimento de onda, a diferença de energia, né, entre n igual a 1 e n igual a 2 no hidrogênio é igual à diferença de energia entre n igual a 2 e n igual a 4 no hélio+, e como o enunciado bem nos lembra, a diferença de energia entre essas espécies será mais efetiva se existir uma diferença de energia ali que seja a mesma ou, enfim, muito próxima, idealmente falando, teria que ser a mesma. Né? E nesse caso, nós encontramos que sim. Então, a resposta é sim. Há uma transição possível ali no hélio+, né, que vai conseguir assimilar, né, por assim dizer, absorver a energia envolvida num átomo de hidrogênio que foi excitado de n igual a, teve o seu elétron excitado, né, de n igual a 1 para n igual a 2, sim, haverá, e essa transição no íon hélio+, será uma transição de n igual a 2 para n igual a 4. Mas, enfim, vamos continuar detalhando um pouco mais essa questão nos 2 slides seguintes, tá certo? Prossigamos então. Bom, nós temos aí então, do lado direito, na parte inferior direita, né? Isso não está na questão, né? Mas enfim, eu trouxe aí o diagrama de níveis de energia para o íon hélio+. Né? Então, conforme nós podemos ver, né, a diferença de energia entre n igual a 2 e n igual a 4, né, daria 10,2 elétron-volts. Né? Lembrar que um elétron-volt é igual a 96,487 kJ por mol. Né? Então, você pode converter de eletronvolt para kJ por mol, depois para joules por mol, dividir pela constante de Avogadro, né, para ter isso em joule por fóton, e aí usar a conhecida relação, né, energia igual a constante de Planck, vezes velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda, para calcular o comprimento de onda. E dá exatamente 121,6, 101,5, dependendo de como você arredonde, né, nanômetros. Ou seja, de novo, né, fica demonstrado que sim, existe uma transição no hélio+, né, capaz de assimilar aquele fóton cujo comprimento de onda é 121,6 nanômetros, e essa transição é uma transição de n igual a 2 para n igual a 4, né, confirmando mais uma vez. Na sequência, então, o último slide, para fazer uma comparação aí que também, enfim, confirma uma vez mais, né, aquilo que nós já calculamos e já constatamos. Bom, e para finalizar, então, nós temos aí do lado direito, né, um diagrama de níveis de energia para o hélio+, e do lado esquerdo, um diagrama de níveis de energia para o hidrogênio. Né? Conforme nós podemos perceber, a energia de n igual a 1 do hidrogênio corresponde à energia de n igual a 2 para o hélio+. Né? E a energia de n igual a 2 para o hidrogênio corresponde à energia de n igual a 4 para o hélio+. Moral da história, a diferença de energia entre n igual a 1
e N igual a 2 para o hidrogênio é igual à diferença de energia de N igual a 1 para N igual a 4 no Hélio+, de forma tal que demonstra-se mais uma vez, né, que o fóton aí, cuja energia está associada ao comprimento de onda que nós calculamos, né, capaz de promover o elétron no átomo de hidrogênio de N igual a 1 para o estado excitado N igual a 2, né, é capaz também de ter energia suficiente para, né, promover o elétron de N igual a 2 para N igual a 4 no íon Hélio+, tá certo? Os dois diagramas aí não estão exatamente na mesma escala, né? Por isso, se você for medir em centímetros aí, não vai ser exatamente a mesma diferença, né? Mas então, compare os valores, né? N igual a 1 para o hidrogênio, 13,6 elétrons-volts, N igual a 2, 3,4. N igual a 2 para o Hélio+, 13,6 elétrons-volts, e N igual a 4 para o Hélio+, 3,4 elétrons-volts, tá certo? Enfim, diferença de energias iguais, sim, né? O fóton, né? Enfim, que foi utilizado para excitar o elétron de N igual a 1 para N igual a 2 no átomo de hidrogênio. Uma vez esse átomo no estado excitado colidindo com o íon Hélio+, esse fóton tem energia suficiente, sim, para promover, né, uma vez sendo transferido para o hélio, né, o hélio+ mediante colisão, né, com o hidrogênio, esse fóton tem sim energia suficiente para promover aí uma transição, né, no hélio+, no caso seria uma transição no hélio+, de N igual a 2 para N igual a 4, conforme nós já havíamos anteriormente calculado. Tá certo com isso então, né? Detalhamos, explicitamos, ilustramos, confirmamos, enfim, né? Aniquilamos, digamos assim, por completo o exercício. Tá certo? Ficamos por aqui. Até o nosso próximo exercício.